E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no Decryptobase. E o mercado quase nunca avisa quando algo relevante está começando. Ele se move primeiro e explica depois. E quando a explicação chega, a posição já foi tomada e o acesso já não é mais o mesmo. E é exatamente isso que começa a acontecer agora com o XRP. Enquanto muita gente ainda procura a próxima narrativa da moda, uma gestora de ativos com 1,6 trilhões sob gestão decidiu se posicionar em XRP e explicou publicamente porque esse ativo faz sentido na estrutura financeira. Ao mesmo tempo, surge uma discussão que parece exagero para quem olha só o preço. XRP a $100, não como promessa, mas como evento de liquidez necessário para o sistema funcionar em escala. Esse tipo de conversa não nasce no varejo, não nasce no hype, nasce onde decisões grandes são tomadas antes do mercado reagir. E o que está sendo construído agora é silencioso, técnico e costuma ficar invisível até virar consenso. E se você está ouvindo isso agora, você chegou antes da explicação oficial e se quer continuar entendendo esses movimentos antes que virem manchete, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque quando o consenso chega, o mercado já decidiu quem entrou cedo e quem vai correr depois. Pensa comigo, uma gestora que administra 1,6 trilhões, ela não entra em um ativo por curiosidade, não entra por narrativa de rede social e muito menos por moda. Ela entra quando existe estrutura, quando existe liquidez e quando existe função clara dentro do sistema financeiro. E é exatamente isso que a primeira matéria mostra. A Franklin Templeton decidiu investir pesado em XRP. E mais importante do que isso, explica por que tomou essa decisão. E esse detalhe, ele muda tudo. Porque quando um player desse tamanho revela o porquê, ele não está falando com o varejo, ele está sinalizando para o mercado institucional. Nós vemos aqui nessa matéria que gestora de ativos de 1,6 trilhões investe pesado em XRP e revela os motivos da decisão. Nós vemos aqui abaixo que uma importante instituição financeira global deixou clara sua posição sobre o XRP, colocando a criptomoeda no centro de sua estratégia de ativos digitais. Nós vemos aqui que a Franklin Templeton, gestora de ativos com mais de 1,6 trilhões em ativos sob gestão, utilizou uma publicação recente na plataforma de mídia social X para explicar porque está investindo fortemente em XRP como ativo, além de destacar seu produto negociado à vista, o XRPZ. Esse comentário interessante reflete a crescente confiança institucional no XRP e no XRP Ledger. Nós vemos aqui a entrada estratégica da Franklin Templeton com o ETF Spot de XRP. Nós vemos que a entrada da Franklin Templeton no mercado de ETFs de XRP é um dos endossos mais significativos do token por parte de uma instituição financeira tradicional. A empresa lançou o Franklin XRP Trust, negociado sob o código XRPZ na NYSE Arca no final de novembro, oferecendo aos investidores exposição regulamentada ao ativo digital sem a complexidade operacional de manter o token diretamente. Nós vemos que o fundo ele está estruturado com um trustor que detém XRP e calcula seu valor patrimonial líquido diariamente com base em taxas de referências estabelecidas como custódias fornecidas pela Coinbase Custody Trust Company e administração pela BNY Mellon. Nós vemos aqui abaixo que, além disso, ele observou que a capitalização de mercado da altcoin e seu papel na transferência global de valor o tornam um componente importante que vale a pena expor a ela de forma regulamentada para investidores com um portfólio diversificado. Nós vemos aqui que o amplo portfólio de ativos digitais da empresa já inclui ETFs de Bitcoin e Ethereum e o XRP foi o mais recente a ser adicionado este ano. Quando um ativo ele começa a ser tratado como infraestrutura financeira, a lógica muda completamente. Ele deixa de ser analisado apenas por preço e passa a ser analisado por necessidade operacional. E é nesse ponto que o posicionamento acontece antes do barulho, como a Franklin Templeton está fazendo. E é exatamente aqui
que a maioria se perde, porque enquanto muitos tentam prever quando o preço vai subir, o capital institucional tenta responder outra pergunta: este ativo funciona em escala? E é aqui que entra a segunda matéria. Quando você vê o título XRP a $100, a reação imediata é desacreditar, mas a matéria não fala de euforia. Ela fala de liquidez sistêmica, ou seja, em que nível de preço o XRP precisaria estar para conseguir liquidar volumes gigantescos sem travar o sistema financeiro. Nesse contexto, o preço não é um objetivo, o preço é uma consequência funcional. Nós vemos aqui na matéria que o preço do XRP a $100 é um evento de liquidez. E o que isso significa? Nós vemos aqui que os rumores de que o XRP poderia atingir $100 ganharam força neste ciclo, após a resolução da batalha judicial envolvendo a Ripple e a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC. Curiosamente, nos últimos meses, a atenção tem se concentrado no papel do XRP nas finanças globais e em como isso pode afetar a sua cotação. Nós vemos que essa tendência levou a diferentes interpretações sobre como o preço do XRP pode chegar a $100 em um futuro próximo. Uma interpretação notável foi recentemente articulada por analistas da Bayberry Capital, que propuseram na plataforma de mídia social X que $100 deve ser visto como um valor que indica liquidez e não como uma meta de preço atrelada a um momento específico. Nós vemos aqui por que o XRP a $100 é um evento de liquidez. Nós vemos aqui que a previsão da Bayberry Capital de que o preço do XRP pode subir para $100 baseia-se em como os mercados reavaliam os ativos quando sua função se torna essencial. De acordo com a empresa privada de investimentos em ativos digitais, os ativos de infraestrutura normalmente não se valorizam de forma gradual e constante. Eles tendem a ser reavaliados quando o mercado reconhece que a sua utilidade deixou de ser opcional e passou a ser necessária. Mais abaixo aqui nós vemos que a maioria dos ativos digitais dependem da atenção e do fluxo contínuo de novos compradores. No entanto, o XRP ele foi projetado de forma diferente, como um instrumento de liquidez criado para movimentar valor de forma eficiente entre sistemas. Então, quando a demanda é ditada pela liquidação e pelo uso transacional, a dinâmica de preço muda. Nesse cenário, o valor pode ser impulsionado para cima pelo próprio uso e não apenas pelo sentimento do mercado. Nós vemos aqui que um evento de liquidez ocorre quando a capacidade de um ativo ser convertido, transferido ou absorvido pelo mercado muda de forma significativa e permanente. Nessa perspectiva, $100 é um preço natural para o XRP nesse momento. Um pouco mais abaixo aqui nós vemos que outro elemento da visão da Bayberry Capital é a ausência de um prazo definido para que isso aconteça. O evento de liquidez em que o preço do XRP atinge $100 não está definido por um ano específico. Em vez disso, depende da direção do mercado. Se as finanças globais continuarem a caminhar em direção às liquidações mais rápidas e infraestruturas de liquidez digitais, os ativos criados para esse fim serão, sem dúvida, reprecificados de acordo. Bom, o varejo tenta adivinhar quando o preço vai subir. O institucional ele tenta garantir que o sistema continue funcionando quando o volume aumentar. Quando essa conversa começa a acontecer, o posicionamento ele já está em andamento, não no gráfico, nos bastidores. E quando o mercado percebe, o acesso ele já mudou. Agora conecta as duas coisas. De um lado, uma gestora trilionária explicando por que o XRP faz sentido estruturalmente. Do outro, analistas mostrando que em um cenário de uso real em larga escala, o ativo precisa operar em outro patamar para cumprir a sua função. Isso não é coincidência, isso é preparação. A arquitetura financeira não se constrói da noite para o dia. Ela é silenciosa, gradual, estrategicamente planejada. Porque é aqui que se separa quem entende o movimento antes de quem só reage depois que vira manchete. Movimentos institucionais, eles não avisam, eles se posicionam. Quando o noticiário começa a falar,
celular, normalmente o jogo já avançou. Agora, antes de seguir, vamos passar pelo gráfico diário do XRP, que está cotado agora a $1,89, depois de uma sequência clara de topos e fundos descendentes, respeitando um canal de baixa bem definido. O XRP se lateralizou e se desgarrou deste canal de baixa, vem trabalhando agora acima da média móvel exponencial de 9 períodos e abaixo da média móvel exponencial de 20 períodos. O preço está comprimido entre essas duas médias, mostrando que o mercado ainda está em fase de compreensão sem força direcional explosiva no curto prazo. Isso não é fraqueza estrutural, é consolidação após desgaste vendedor. Em termos de suporte, o gráfico mostra uma região clara entre 1,87 e 1,77, zona onde o preço vem sendo defendido, mesmo com a pressão vendedora contínua. Já as resistências mais relevantes estão bem definidas, $1,97, mas a primeira está aqui na média móvel exponencial de 20 períodos, $1,91. Conseguindo superar a média móvel exponencial de 20 períodos, vamos chegar aqui a $1,97, depois $2,12, seguindo para $2,25 e $2,52, níveis que coincidem com antigas regiões de oferta e com a parte superior do canal descendente. O RSI diário está agora em 46 pontos, saindo da região de sobrevenda e mostrando perda da força vendedora sem ainda entrar em zona de euforia. Isso reforça um ponto importante: o mercado não está otimista, mas também já não está em pânico. Tecnicamente, o XRP segue em tendência de baixa de curto prazo, porém com sinais claros de estabilização e possível preparação para uma mudança de comportamento caso o preço rompa a região das médias móveis exponenciais com volume. Ou seja, o gráfico não antecipa hype, ele confirma paciência e acumulação. Agora, respira e pensa comigo: se uma gestora de 1,6 trilhões está explicando por que o XRP faz sentido e ao mesmo tempo o mercado discute o preço necessário para o ativo funcionar em escala, isso não é acaso, é leitura institucional. E se isso tá te acendendo um alerta, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você quer ver entendendo isso antes do consenso. Porque esse tipo de leitura não aparece no feed quando fica óbvia. Quando vira manchete, o acesso já mudou. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.